Turminha, hoje, quinta-feira, estamos iniciando mais um dia de aula, hoje com a nossa disciplina de Geografia. Vamos fazer a nossa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro, Senhor, agora na sua presença para te agradecer, Senhor, por mais um dia, por te agradecer por tudo que tens feito na nossa vida. Senhor, eu te peço também para que venha abençoando, cuidando e protegendo de cada um, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje, no nosso conteúdo de geografia, o nosso versículo base é de João 1,3, que diz: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Hoje nós vamos falar a respeito da transformação da paisagem, porque ao longo do tempo a paisagem ela foi mudando. Vamos acompanhar o texto juntamente com a tia, tá? Lá na página 152. As paisagens estão em constante transformação. A própria natureza, ela se modifica com o tempo. Contudo, muitas alterações da paisagem são feitas pelos seres humanos. As ruas, por exemplo, estão sendo sempre modificadas. Observe as fotografias a seguir. Elas representam o mesmo lugar em épocas diferentes. Então, as duas imagens, né, elas são referentes ao mesmo lugar. Porém, nós podemos ver que houve grandes mudanças, né? Então, houve a transformação da paisagem. E aqui teve a mão do ser humano, né? Que foi o ser humano que acabou fazendo essa modificação, tá? Agora vamos para a página 153, dando continuidade. Essas alterações na paisagem normalmente são feitas para atender às necessidades e aos interesses das pessoas. Quando essas modificações acontecem, muitos elementos naturais são parcialmente alterados ou até mesmo destruídos. As modificações que ocorrem pela paisagem natural devem ser feitas com cuidado. É preciso sempre causar o menor dano ambiental possível, buscando o equilíbrio e a conservação ambiental das paisagens e o bem-estar da população. Então, sempre tem que estar pensando no nosso ambiente, né? Com o meio ambiente, né? Na parte natural, né? Ter o cuidado com a natureza, mas também pensar no bem-estar do ser humano. Mas sendo que aqui nós podemos ver na imagem que muitas, né, para poder estar fazendo a modificação, né? Aqui são lugares diferentes, né? As árvores, por exemplo, na primeira imagem, as árvores são derrubadas a fim de formar áreas de pastagem para a criação de gados, transformando a paisagem, ou seja, era um lugar onde tinham grandes árvores, né? Uma grande quantidade de árvores que acabou sendo modificada pelo ser humano para fazer a criação de gado nesse lugar. Então, as árvores foram derrubadas, né? Foram cortadas. E já na segunda imagem, ela é de Cascavel, no Paraná, né? E foi tirado no ano de 2013. O terreno é intensamente modificado por máquinas para receber uma construção, transformando a paisagem. Então, até chegar a esse nível que nós estamos vendo na imagem, muitas árvores elas foram derrubadas, né? E aqui eles estão fazendo uma construção, né? Então, tá fazendo a modificação desse ambiente. Na página 154, vocês vão estar fazendo as atividades, tá? No número 1, vocês vão assinar o V, tá? Para verdadeiro e F se caso for falso, tá? Vocês vão ler as frases e vão identificar se é verdadeiro ou falso. No número 2, vocês vão observar as duas imagens que tem abaixo, tá? Observe as imagens do mesmo local em períodos diferentes. É igual àquela imagem que a gente viu, né, na primeira página, que é a foto do mesmo lugar, porém houve a modificação, né, em períodos, em dias, em tempos diferentes, em anos diferentes, né? E
Aqui vocês vão identificar o que foi alterado, tá? E o que se manteve ao longo dos anos, tá? Vocês vão estar pegando o caderno de geografia de vocês, sem esquecer de estar colocando o cabeçalho, tá? A data de hoje e colocar livro de geografia, página 154, atividade número 2. Vocês vão estar sinalizando, tá? O que foi modificado nessa imagem, tá? O que está de diferente. No número 3, desembaralhe as letras abaixo e descubra a palavra que deve nortear as ações dos seres humanos em relação à modificação do meio ambiente. Então, vocês vão tentar descobrir qual é essa palavrinha, tá bom? E vocês vão estar escrevendo na linha de baixo. Na página 155, esse daqui é um diagrama onde vocês vão estar tentando descobrir os 3 elementos naturais e 3 elementos culturais da paisagem. Lembrando que a gente já sabe, a gente estudou o que são os elementos naturais e os elementos culturais, né? E na atividade de hoje de geografia, tá? É somente essas atividades, tá bom? Um beijo e um abraço, tá? E uma boa aula.